Minha irmã adotiva atirou meu troféu de ciências na minha cabeça, gritando: "Você não merece isso!" E envenenou minha comida por eu ter entrado na faculdade. Quando implorei para minha mãe me ajudar, ela disse: "Não exiba suas conquistas onde a Chloe possa ver." Na minha família, fomos ensinados que amor significava ver minha irmã adotiva, Chloe, destruir minhas conquistas enquanto gritava: "Você não merece isso!" e depois perdoá-la sem um pedido de desculpas. Veja bem, minha irmã Chloe tem agora 24 anos. E nós a adotamos quando ela tinha 15, vinda de um lar adotivo, quando eu tinha 16. Quando Chloe tinha acabado de se juntar à nossa família, eu ganhei a feira de ciências regional. Eu queria que ela fosse minha melhor amiga, então ela foi a primeira pessoa para quem contei. Mas sua resposta imediata foi pegar meu troféu de metal e atirá-lo diretamente no meu crânio e gritou: "Você não merece isso!" Ecoou pela casa antes de ela desabar no chão. Enquanto minha mãe me olhava encolhida e chorando, ela me lembrou que a culpa era toda minha e disse: "Não exiba suas conquistas onde a Chloe possa ver." Isso deu o tom para os próximos 8 anos da minha vida. Não foi até uma tarde perfeita na primavera passada que o tom foi quebrado, porque foi quando recebi a carta de aceitação da Johns Hopkins. Uma vida inteira de pressão acadêmica, síndrome do impostor, choro sobre os livros didáticos. Tudo levou àquele momento. Liguei para amigos, postei a aceitação e procurei apartamentos em Baltimore. Agora eu era apenas Mia, não o gatilho da Chloe. Não o sacrifício da família, apenas uma futura médica planejando sua fuga. Até que minha mãe chegou em casa e me encontrou comemorando e disse: "Isso é maravilhoso, precisamos planejar como fazer isso funcionar." Ela sorriu como se estivesse dizendo algo legal, mas seus olhos diziam o contrário. E depois de uma hora de falsa gentileza, a verdade vazou. "Claro que a Chloe precisará ir com você. Baltimore tem excelentes programas de trauma e ela não consegue lidar com sua partida. Eu ajudo com o aluguel se você pegar um apartamento de 2 quartos. Chloe no meu apartamento, com acesso ao meu equipamento médico, meus materiais de estudo, meu futuro." "Não mesmo," eu disse. "Mãe, você sabe o que acontece quando ela me vê indo bem." Ela então mentiu. Ela não tem um episódio há meses. Como se Chloe não tivesse destruído meus livros preparatórios para o MCAT na semana passada. Se você quer o melhor para sua irmã, você a ajudaria a se curar. O problema com o passado de Chloe é que mamãe me contava a história constantemente. Chloe era o bode expiatório em sua família adotiva. Nada violento. Apenas 1000 pequenas crueldades. Nenhum presente de aniversário enquanto a filha biológica tinha festas, roupas de segunda mão enquanto a outra garota ganhava roupas novas, boletins ignorados enquanto notas B eram celebradas, e o "você não merece coisas boas" tornou-se o lema deles. E agora, Chloe estava fazendo disso o meu. Ela era mais forte, mais fria e mais resistente do que eu, mas até ela tinha um calcanhar de Aquiles: sua previsibilidade. 10 minutos de encarada significavam que a destruição estava chegando. 15 minutos significavam aniquilação total. Esconda qualquer coisa que importe. Nunca comemore onde ela possa ver. Mas a faculdade de medicina não pode se esconder. 4 anos de conquistas. Lembro-me de ter 18 anos quando Chloe encontrou minhas cartas de aceitação da faculdade, e eu só descobri quando estava sentada à mesa da cozinha. Porque foi quando notei um leve pó branco na minha comida. Eu sabia pelo cheiro que era veneno de rato e gritei: "Que porcaria é essa, sua vaca louca?" apontando meu garfo para Chloe. Chloe apenas gargalhou como uma maníaca, enquanto minha mãe me dava um sermão sobre como eu não deveria me gabar e a importância de ser humilde. Foi nesse momento que percebi que minha mãe não estava negando o padrão. Ela o estava protegendo. Eu disse à mamãe que não. Que Chloe não tinha permissão para chegar perto do meu dormitório, mas que ela poderia visitar Baltimore, me ligar no FaceTime o tempo todo, e eu voltaria para casa nos feriados. Eu até me ofereci para pesquisar programas de trauma perto de casa. Então ela disse: "Então não vou ajudar com nenhuma despesa da faculdade." E eu falei: "Tudo bem, vou pegar mais empréstimos." Os 2 meses seguintes foram um inferno. Mamãe ligou para parentes dizendo que eu estava abandonando minha irmã traumatizada. Ela levou Chloe ao meu trabalho na farmácia para praticar a separação, e Chloe encarou meu jaleco branco por 10 minutos antes de derrubar uma prateleira inteira de medicamentos e gritar: "Você não merece isso!" Meu gerente pediu que elas não voltassem. Avançando para a semana antes da minha cerimônia do jaleco branco, minha tia me ligou. Sua mãe comprou passagens de avião. Ela diz: "Você não pode excluir a Chloe dos marcos familiares." Ela tem encarado sua foto do jaleco branco online por dias. Eu sabia o que isso significava. Mamãe passou 8 anos garantindo que eu entendesse que o trauma de Chloe importava mais do que meu futuro. E cada conquista destruída tinha uma desculpa correspondente sobre o lar adotivo. Mas eu não era mais uma garota assustada de 16 anos que tentava agradar a todos. Eu era uma mulher que conhecia meu valor e estava pronta para revidar. Então, comecei a planejar, e a primeira coisa que fiz foi mudar o local da cerimônia em todas as minhas redes sociais, postando que eles haviam mudado para um prédio diferente no campus. Em seguida, liguei para a universidade e expliquei minha situação, e o segurança, Douglas, foi super compreensivo. Ele disse que ficaria de olho em qualquer pessoa que correspondesse à descrição delas. Também pedi à minha colega de quarto, Patrícia, para ser minha vigia. Ela já conhecia toda a situação com a Chloe. Na manhã da cerimônia, acordei às 5 da manhã. De qualquer forma, não conseguia dormir de nervosismo. Peguei meu jaleco branco de seu esconderijo no armário da Patrícia. Sim, eu o escondia lá há semanas. Aprendi minha lição sobre guardar coisas importantes no meu próprio quarto. Vesti-me no banheiro com a porta trancada. Até coloquei uma cadeira contra ela. Paranoia? Talvez. Mas tente viver com alguém que envenenou sua comida. Patrícia me levou para o campus mais cedo. Fomos no carro dela porque o meu era muito reconhecível. Eu ficava checando meu celular e mamãe já havia mandado 12 mensagens. Todas variações de: "Onde você está?" E "Chloe está tão animada para te apoiar." Apoiar, claro. Como da vez em que ela apoiou minhas notas do SAT, rasgando meu relatório de notas. Estacionamos em um estacionamento diferente do habitual e entrei no prédio pela entrada dos fundos. Douglas estava lá, como prometido, e ele me deu um joinha. Nenhum sinal delas ainda. Fui para a sala de preparação onde todos os outros estudantes estavam se arrumando, todos tirando selfies e arrumando o cabelo.
Coisas normais. Eu apenas sentei no canto, observando a porta. Meu amigo Eric veio e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que estava apenas nervosa. Não mencionei que minha irmã louca poderia aparecer e destruir tudo. Ele não entenderia de qualquer maneira. O maior drama familiar dele era o pai perder seus jogos de futebol. Deve ser bom. Cerca de 30 minutos antes da cerimônia, meu celular começou a bombar. Mamãe de novo. Desta vez com fotos. Fotos dela e de Chloe no prédio errado, aquele sobre o qual eu havia postado online. Elas estavam do lado de fora, parecendo confusas. Chloe estava usando um vestido formal estranho, como se estivesse indo para um baile de formatura ou algo assim, e as mensagens da mamãe ficaram mais raivosas. Onde você está? Isso não tem graça. Atenda seu celular agora. Desliguei o celular. Patrícia me mandou uma mensagem do seu posto no saguão. Tudo limpo até agora. O coordenador da cerimônia começou a nos alinhar em ordem alfabética pelo sobrenome. Eu estava no meio do grupo. Bom, mais difícil de ser vista. Começamos a andar em direção ao auditório, e minhas mãos tremiam, não de medo do palco, mas de esperar por aquele grito familiar de "Você não merece isso". O auditório estava lotado, pais por toda parte com câmeras e flores. Vasculhei a multidão enquanto entrávamos, não as vi. Talvez meu plano tenha realmente funcionado. Sentamos no palco, e o reitor começou seu discurso sobre dedicação e serviço. Eu mal estava ouvindo, apenas continuava observando as portas. Então eu a vi, não a Chloe, a mamãe. Ela estava na entrada dos fundos, discutindo com a segurança. Seu rosto estava vermelho, e ela apontava para o palco, para mim. Mas Douglas não a estava deixando entrar. Ela não tinha um ingresso. Veja, eu convenientemente esqueci de mencionar que a cerimônia era apenas para convidados com ingresso. O reitor chamou meu nome, e levantei-me e atravessei o palco. Recebi meu jaleco branco, sorri para a foto oficial, e pela primeira vez em 8 anos celebrei uma conquista sem medo. Sem troféus voadores, sem papéis destruídos, sem veneno na minha comida, apenas eu, no meu jaleco branco, começando o meu futuro. Depois da cerimônia, encontrei a Patrícia do lado de fora, e ela estava sorrindo de orelha a orelha. Me disse que mamãe e Chloe apareceram logo depois que eu peguei meu jaleco. Aparentemente, Chloe tentou invadir o palco, mas a segurança a parou na porta, a mesma segurança que havia barrado a mamãe. Mamãe fez uma cena sobre discriminação e trauma. Outros pais começaram a encarar, e elas foram embora antes que a polícia do campus aparecesse. Chequei meu celular no caminho para casa e tinha 47 chamadas perdidas. Mais de 100 mensagens. A última, da mamãe, era simples. Venha para casa imediatamente. Precisamos conversar sobre o seu comportamento. Meu comportamento? Não a Chloe tentando arruinar minha cerimônia, não ela tentando me envenenar. Meu comportamento. Não fui para casa, fui para o apartamento do Eric, seus colegas de quarto estavam dando uma festa. Usei meu jaleco branco o tempo todo e tirei 1 milhão de fotos e postei todas nas redes sociais. Cada uma delas. Porque, pela primeira vez, eu não ia esconder meu sucesso. Eu não ia apagar meu brilho para que a Chloe não se sentisse acionada. A festa durou até as 2 da manhã e apaguei no sofá do Eric. Acordei com mais mensagens raivosas, desta vez do papai. Ele geralmente ficava fora do drama da mamãe e da Chloe, mas aparentemente mamãe o tinha instigado. A mensagem dele era toda sobre lealdade familiar e compreensão do trauma. O mesmo roteiro, mensageiro diferente. Eu sabia que tinha que ir para casa eventualmente, minhas coisas estavam lá. Meu carro, minha vida inteira, na verdade, mas eu também sabia que as coisas haviam mudado. Eu as enfrentei, me escondi delas, fui mais esperta que elas, e o mundo não tinha acabado. Chloe não entrou em combustão espontânea por não destruir minha conquista. Mamãe não tinha me deserdado, ainda. Patrícia me buscou por volta do meio-dia, e passamos de carro pela minha casa primeiro, apenas para dar uma olhada. O carro da mamãe estava na garagem, o da Chloe também, e as cortinas estavam fechadas. Parecia normal por fora, mas eu sabia que não era. Por dentro, provavelmente era uma zona de guerra com a chantagem emocional da mamãe e a raiva da Chloe. Estacionamos na mesma rua e mandei uma mensagem para o papai dizendo que estava indo para casa. Achei que ele era a opção mais segura. Ele respondeu imediatamente. Disse que mamãe estava no clube do livro dela. Chloe estava em seu quarto. A barra estava limpa. Mas mesmo assim, fiz a Patrícia vir comigo. Segurança em números e tudo mais. A casa estava silenciosa quando entramos. Silenciosa demais. Papai estava na cozinha parecendo cansado, e ele começou a me dar um sermão sobre responsabilidade familiar. Eu o interrompi. Disse que estava lá apenas para pegar algumas coisas. O rosto dele desmoronou, e perguntou se eu estava falando sério. E eu disse que sim. Fui para o meu quarto com a Patrícia e comecei a jogar roupas em uma mala. Peguei meu laptop, carregadores, documentos importantes, as coisas que importavam, as coisas que Chloe não poderia substituir se as destruísse. Patrícia me ajudou a carregar as caixas para o carro dela, e papai apenas observava da porta. Não ajudou, nem nos impediu. Estávamos quase terminando quando ouvi a porta da frente batendo. A voz da mamãe, afiada e irritada. Em seguida, passos na escada, rápidos, determinados. Eu conhecia aquele som, peguei a última caixa e fui em direção à porta, mas Chloe já estava lá, parada na minha porta, olhando para o meu quarto vazio. Seu rosto estava inexpressivo. Isso era pior que raiva. Ela olhou para mim, depois para a caixa em minhas mãos, depois de volta para o meu quarto. A encarada havia começado. Olhei para o meu relógio e comecei a contar. 1 minuto, 2. Patrícia se mexeu nervosamente ao meu lado. Ela tinha ouvido as histórias, mas nunca tinha visto acontecer. 3 minutos. 4. As mãos de Chloe começaram a tremer. Lá vinha. Mas então algo estranho aconteceu. E em vez de gritar, em vez de atirar coisas, Chloe apenas se virou e foi embora. Pelo corredor até seu quarto e bateu a porta. Patrícia e eu trocamos olhares. Aquilo não era normal. Chloe sempre explodia. Sempre. Mamãe apareceu no topo da escada. Sua roupa do clube do livro estava impecável, mas seu rosto estava contorcido de raiva. Ela olhou para as caixas em nossas mãos, para o meu quarto vazio, para mim. O que você pensa que está fazendo? Eu disse a ela que estava me mudando. Encontrei um lugar mais perto da faculdade. Precisava me concentrar nos meus estudos. Ela riu, não uma risada feliz, o tipo que me dava arrepios,
Disse que eu não ia a lugar nenhum, que a família ficava unida, que Chloe precisava de mim. Passei por ela com minha caixa. Patrícia me seguiu. Mamãe agarrou meu braço na escada, com força. Suas unhas cravaram. Disse-me que eu estava sendo egoísta, que estava traumatizando Chloe novamente, que boas filhas não abandonavam a família. Puxei meu braço com força e continuei andando. Papai ainda estava na cozinha, olhando para o café e nem mesmo levantou o olhar quando passamos. Mamãe nos seguiu até o lado de fora, listando cada sacrifício que ela havia feito, cada vez que nos escolheu em vez de si mesma, cada centavo gasto em terapia para Chloe. Carregamos a última caixa no carro da Patrícia. Mamãe ficou no gramado, de braços cruzados. Se você for embora agora, não se preocupe em voltar para o dia de ação de graças. Entrei no carro e Patrícia deu a partida. Enquanto nos afastávamos, vi Chloe na janela do quarto dela, apenas parada ali, olhando, e aquilo me deu calafrios. Patrícia me deixou ficar na casa dela por alguns dias. A colega de quarto dela, Sandra, foi legal com isso. Elas tinham um sofá-cama na sala de estar. Não era o ideal, mas melhor do que em casa. Passei aqueles dias procurando apartamentos, verificando minha conta bancária, fazendo contas sobre empréstimos estudantis. As mensagens da mamãe não pararam, pioraram. Ela passou da raiva para a manipulação. Mensagens sobre Chloe não comer, Chloe chorando a noite toda, Chloe perguntando por que eu a odiava. Típicas jogadas da mamãe. Parei de lê-las depois do segundo dia, mas então meu pai começou a mandar mensagens e isso era novo. Ele geralmente ficava neutro. Suas mensagens eram diferentes, preocupadas. Dizia que Chloe estava agindo de forma estranha, não o estranho de sempre. Um estranho diferente. Silenciosa, silenciosa demais. Disse que ela estava em seu quarto há 3 dias seguidos. Eu quase cedi. Quase voltei para ver como ela estava. Patrícia me convenceu a não fazer isso. Me lembrou que isso provavelmente era outra manipulação, que Chloe tinha 23 anos, não 4, que ela tinha pais para cuidar dela. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mesmo assim, me senti culpada. Encontrei um apartamento no quarto dia, um estúdio perto do campus, minúsculo, mas meu. O proprietário, Roy, não se importava com meu drama familiar. Só queria o primeiro mês, o último mês e o depósito de segurança. Assinei o contrato naquela tarde. Finalmente tinha meu próprio lugar, meu próprio espaço, minha própria vida. Mudar foi fácil, já que eu não tinha muito. Patrícia me ajudou a conseguir o básico. Móveis de brechó, pratos de loja de $1, roupa de cama do Walmart. Nada chique, nada que doeria muito se Chloe de alguma forma me encontrasse e destruísse tudo. Velhos hábitos custam a morrer. Eu estava no meu apartamento há exatamente uma semana quando meu pai apareceu. Não sei como ele me encontrou. Provavelmente pelas redes sociais da Patrícia, ela me marcou em uma selfie de inauguração. Deveria ter sido mais esperta. Meu pai parecia péssimo. Olheiras, camisa amassada, nada típico dele. Ele disse que precisávamos conversar sobre a Chloe, sobre a mamãe, sobre tudo. Eu o deixei entrar porque, bem, ele ainda era meu pai. Ele se sentou no meu sofá de segunda mão e simplesmente começou a falar. Me contou coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Sobre a adoção, sobre os primeiros meses de Chloe conosco. Aparentemente foi pior do que eu sabia. Chloe tentou fugir 6 vezes. Ameaçou se machucar. Implorou para voltar para o lar adotivo. Mamãe escondeu tudo de mim. Queria que eu criasse um vínculo com minha nova irmã sem bagagem. Belo plano. Papai disse que o terapeuta os havia avisado. Disse que Chloe poderia se fixar em mim. Poderia ver minhas conquistas como ameaças. Poderia surtar. Mamãe prometeu lidar com isso. Proteger nós duas. Em vez disso, ela escolheu a Chloe. Todas as vezes. E papai a deixou. Ele se desculpou. De fato, disse as palavras. Disse que deveria ter intervindo anos atrás. Deveria ter me protegido também. Mas mamãe estava tão convencida de que poderia consertar a Chloe. Tão certa de que amor e compreensão suficientes a curariam. E ele quis acreditar nisso. Então, ele soltou a verdadeira bomba. Chloe havia encontrado meu apartamento. Estava sentada do lado de fora em seu carro por horas. Observando. Esperando. Ele a seguiu até aqui. Estava tentando convencê-la a ir embora. Mas ela não arredava o pé. Dizia que precisava me ver. Falar comigo. Explicar algo. Olhei pela janela. Com certeza, lá estava o Honda surrado da Chloe, estacionado do outro lado da rua. Eu podia ver sua silhueta no banco do motorista, apenas sentada ali, olhando para o meu prédio. Senti um arrepio na espinha. Há quanto tempo ela estava lá? Quantas vezes eu passei por ela sem notar? Papai queria que eu falasse com ela. Disse que talvez ajudasse, talvez ela precisasse de um encerramento, talvez quisesse se desculpar. Eu ri. Ri na cara dele. Chloe se desculpar? Em 8 anos, ela nunca tinha dito, sinto muito. Nem pelo troféu, nem pelo veneno, nem por nada. Mas papai continuou insistindo. Disse que algo estava diferente desta vez. Que Chloe estava agindo estranha desde que eu saí. Não um estranho destrutivo, um estranho triste. Disse que ela estava olhando fotos antigas, escrevendo em um diário, indo à terapia sem que a mamãe a forçasse. Eu disse a ele que não. Eu estava farta de ser o saco de pancadas emocional da Chloe, farta de esconder meus sucessos, farta de viver com medo. Ele podia dizer isso a ela. Podia dizer à mamãe que eu estava farta de tudo aquilo. Papai assentiu, parecendo derrotado. Disse que entendia. Então ele foi embora. Observei da minha janela enquanto ele caminhava até o carro de Chloe. Vi-o se inclinar na janela dela. Vi-a balançar a cabeça. Vi-o tentar novamente. Mais balanços de cabeça. Então ele caminhou para seu próprio carro e foi embora. Mas Chloe ficou, ainda observando, ainda esperando. Tentei ignorá-la. Fiz o jantar, assisti Netflix, estudei um pouco. Mas eu continuava verificando a janela. Ela estava sempre lá. Mesma posição, mesmo carro, mesmo olhar fixo. Estava me dando arrepios. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Minha irmã estava sentada em seu carro. Não era ilegal. Por volta da meia-noite, desisti de tentar dormir. Ficava imaginando ela arrombando a porta, me encontrando dormindo, fazendo sabe-se lá o quê. Então, sentei-me perto da minha janela, observando-a me observar, como um estranho impasse de tocaia. Nenhuma de nós se movia.
Nenhuma de nós recuava. Então eu a vi sair do carro. Meu coração começou a disparar. Ela estava vindo para cima de mim. Peguei meu celular, pronta para ligar para o 190. Mas ela não se dirigiu ao meu prédio. Ela caminhou até a loja de conveniência da esquina. Voltou com uma sacola, entrou novamente no carro e voltou a observar. Isso durou 3 dias. 3 dias de Chloe em seu carro. 3 dias de eu verificando janelas e trancando portas. 3 dias pulando a cada barulho. Patrícia disse que eu estava sendo paranoica, que Chloe provavelmente estava apenas processando, que eu deveria chamar a polícia se estivesse realmente com medo. Mas eu não estava com medo. Exatamente. Eu estava cansada de fugir, cansada de me esconder, cansada de deixar a Chloe controlar minha vida, mesmo quando ela não estava nela. Então, no 4º dia, fiz algo estúpido. Fui lá fora, caminhei direto para o carro dela. Bati na janela. Ela a abaixou lentamente. Olhou para mim com os olhos avermelhados. Ela estivera chorando. Chloe nunca chorava. Não na frente das pessoas. Nunca. Nós nos encaramos por um longo momento. Então ela disse algo que me chocou. Eu sei o que fiz com você. Não um sinto muito, não um pedido de desculpas. Apenas um reconhecimento. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas fiquei ali na rua, encarando minha irmã que fez da minha vida um inferno por 8 anos, esperando a bomba explodir, esperando os gritos começarem, esperando algo voar na minha cabeça. Em vez disso, ela pegou algo em sua bolsa. Eu recuei, pronta para correr, mas ela apenas tirou um caderno, me entregou pela janela. Tenho escrito tudo o que me lembro. Tudo o que fiz. A doutora Martinez disse que ajudaria. Peguei o caderno e não o abri. Não queria ver sua lista de destruições. Ela continuou falando. Disse que estava em terapia 2 vezes por semana desde que eu saí. Terapia de verdade, não as sessões de família para as quais mamãe geralmente a arrastava. Disse que estava com novos medicamentos. Disse que estava tentando. Eu queria rir ou gritar, ou atirar o caderno de volta para ela. 8 anos de tortura e agora ela estava tentando? Agora que eu finalmente tinha escapado? Mas eu apenas fiquei ali, segurando seu caderno, sentindo-me entorpecida. Ela ainda não tinha terminado de falar, no entanto. Nunca terminava quando começava. Ela me contou sobre a família adotiva. Não a versão da mamãe. A versão dela. Como eles a adotaram primeiro, como a amaram por 3 anos, como tiveram uma filha biológica e tudo mudou. Como Você Não Merece Isso se tornou a trilha sonora de sua vida. Como ela acreditou neles. Então ela disse algo que me atingiu em cheio. Quando eu vi você com aquele troféu, feliz e orgulhosa e merecedora, eu não consegui suportar. Porque se você merecia coisas boas, talvez o problema fosse eu. Talvez eles estivessem certos sobre mim. De repente eu estava sentada no meio-fio, ainda segurando o caderno dela, ainda processando. Ela saiu do carro e sentou-se ao meu lado, não perto, a uma distância cuidadosa, como se tivesse medo que eu fugisse, ou talvez com medo de me machucar novamente. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Então ela me contou sobre a semana passada. Como mamãe vinha ligando para ela constantemente, dizendo que eu os havia abandonado, dizendo para ela ir me buscar, me fazer voltar para casa, me fazer entender o que era família, mas pela primeira vez, Chloe disse não, desligou na cara dela, bloqueou o número dela. É por isso que ela estava aqui, não para me arrastar para casa, não para destruir meu apartamento, mas para me avisar. Mamãe estava planejando algo, vinha falando com parentes, reunindo aliados, planejando uma intervenção. A família inteira deveria me confrontar no dia de ação de graças, me fazer ver a razão, me fazer voltar para casa. Ela pegou o celular, me mostrou o grupo de conversa da família do qual eu havia sido removida. Mensagem após mensagem sobre filhos ingratos, sobre obrigações familiares, sobre como eu estava preocupando a mamãe, sobre como a Chloe precisava de sua irmã. Tia Linda me chamando de egoísta, primo Eric dizendo que eu me arrependeria disso, vovó desapontada com minhas escolhas, mas Chloe me defendeu no chat, na frente de todo mundo, disse que eu merecia viver minha própria vida, disse que ela estava errada em me machucar, disse que mamãe precisava me deixar ir. As respostas foram brutais. Agora eles estavam se voltando contra ela também, chamando-a de ingrata, dizendo que eu tinha feito lavagem cerebral nela. Finalmente abri o caderno, página após página de memórias. O incidente do troféu em detalhes, as cartas de aceitação rasgadas, a comida envenenada. Mas também coisas que eu havia esquecido ou nunca soube. Vezes em que ela me viu ter sucesso e sentiu raiva. Vezes em que planejou me machucar, mas parou. Vezes em que se odiou por me odiar. A última entrada era de ontem. Mia merece tudo de bom. Eu sei disso agora. Sempre soube. Eu só não conseguia sentir isso antes. Os remédios ajudam. A terapia ajuda. Mas principalmente vê-la partir ajudou. Ela está livre agora. Livre de mim, livre da mamãe, livre para ser brilhante. Eu fiz uma coisa certa. Eu a deixei ir. Devolvi o caderno. Disse a ela que precisava de tempo. Precisava pensar. Precisava processar 8 anos de dor. Ela assentiu. Disse que entendia. Que me deixaria em paz. Mas primeiro, ela tinha mais uma coisa a dizer. Sobre a mamãe. Sobre o que estava por vir. Sobre como me proteger. Mamãe vinha ligando para a faculdade, alegando emergência familiar. Tentando conseguir meus horários. Tentando descobrir onde eu morava. A administração não lhe disse nada. Mas mamãe era persistente. Ela também vinha ligando para o meu trabalho, dizendo a eles que eu estava tendo um colapso nervoso, que precisava de ajuda, que a família estava preocupada. Chloe tinha capturas de tela, mensagens onde mamãe discutia táticas. Como me forçar a voltar para casa. Como me fazer ver que eu estava sendo egoísta. Como usar o trauma de Chloe para me culpar. Como virar a família contra mim. Como tornar minha vida difícil o suficiente para que eu voltasse rastejando. Mas aqui está o pulo do gato. Chloe vinha sabotando-a, apagando mensagens antes que mamãe as enviasse, dando-lhe informações erradas, dizendo a parentes que eu havia me mudado para uma cidade diferente, atuando como interferência. Minha destruidora havia se tornado minha protetora. O mundo parecia de cabeça para baixo. Ela se levantou para ir embora. Disse que continuaria me avisando se a mamãe escalasse a situação, disse que tentaria mantê-la distraída, disse que entendia se eu nunca mais quisesse vê-la. Então ela entrou no carro e foi embora. Me deixou sentada no meio-fio com 8 anos de trauma e um caderno de arrependimentos. Voltei para dentro e liguei para a Patrícia. Contei tudo a ela.
Ela apareceu com vinho e lenços de papel. Lemos o caderno de Chloe juntas, página por página de dor e reconhecimento. De uma garota que foi ensinada que não merecia nada e que projetou essa lição em todos os outros. Dos meus pais que permitiram isso. De mim, sofrendo por isso. Patrícia perguntou o que eu ia fazer. Sobre a Chloe, sobre a mamãe, sobre o dia de ação de graças. Eu não sabia. Parte de mim queria perdoar a Chloe. Ela estava tentando, estava mudando, estava me protegendo agora. Mas 8 anos é muito tempo. E o trauma não desaparece simplesmente com medicação e terapia. As semanas seguintes foram tranquilas, sem ataques da mamãe, sem emboscadas familiares. Apenas eu, a faculdade e meu minúsculo apartamento. Mergulhei nos estudos. A primeira prova de anatomia estava chegando. Eu sempre fui boa em memorizar, em focar, em desligar todo o resto. Foi assim que sobrevivi morando com a Chloe. Mas eu continuava pensando em seu caderno, nela sentada lá fora por 3 dias, nela bloqueando a mamãe por mim. Isso não apagava o passado, não curava as cicatrizes, mas significava algo. Talvez não perdão. Talvez não amizade, mas algo. Então a semana de ação de graças chegou. O grupo de conversa da família explodiu novamente. Patrícia me mostrou as capturas de tela. Todos confirmando que estariam na casa da mamãe. Todos prontos para me fazer cair na real. Todos certos de que poderiam consertar essa crise familiar. Chloe tentou dissuadi-los. Eles se voltaram contra ela completamente. Mamãe me mandou uma mensagem diretamente pela primeira vez em semanas. Doce como mel. Só queria sua garotinha em casa para o Peru. Só queria a família reunida. Só queria conversar. Sem pressão, sem culpa, apenas amor. Eu sabia que era mentira. Essa era sua jogada final. Me colocar naquela casa com 20 parentes, me quebrar, me trazer de volta. Mandei uma mensagem de volta dizendo que tinha que trabalhar. Mentira. Mas tanto faz. Ela respondeu imediatamente. Disse que tinha verificado com meu gerente, sabia que eu tinha o dia de folga. Disse que mentir para a família estava abaixo de mim. Disse que papai estava desapontado. Disse que Chloe estava devastada. Disse que eu estava partindo corações. Então vieram as ameaças. Se eu não aparecesse, ela viria até mim. Com toda a família. Eles fariam a intervenção no meu apartamento. Na frente dos meus vizinhos. Na frente de todo mundo. Eu ficaria constrangida até a submissão. Clássico da mamãe. A vergonha pública era sua arma favorita. Entrei em pânico. Liguei para a Chloe sem pensar. Ela atendeu no primeiro toque. Ela está falando sério, disse Chloe. Eu a ouvi fazendo planos. Tia Linda vai trazer a van dela. Eles vão aparecer na sua casa por volta do meio-dia. Fazer uma cena. Forçar você a ouvir. Perguntei por que ela estava me ajudando. Perguntei de verdade, não de forma acusatória, apenas curiosa. Ela ficou em silêncio por um momento, então disse algo que nunca esquecerei. Porque passei 8 anos tirando coisas de você. Talvez seja a hora de eu devolver algo. Fizemos um plano. Não juntas exatamente, mas em paralelo. Ela iria para o dia de ação de graças, interpretaria o papel de filha perfeita, os manteria ocupados, os manteria distraídos. Me compraria tempo para desaparecer durante o dia. Talvez eles desistissem se não conseguissem me encontrar. Talvez percebessem que eu estava falando sério. Na manhã de ação de graças, fiz uma mala e saí do meu apartamento ao amanhecer. Fui para a casa da Patrícia. A família dela achou tranquilo que eu me juntasse a eles. A mãe dela, Sandra, tinha ouvido as histórias. Disse que eu era bem-vinda a qualquer hora. Disse que família era sobre escolha, não sangue. Me fez chorar um pouco. De um jeito bom. Desliguei meu celular. Não queria ver as mensagens. Não queria saber quando eles apareceram. Não queria me sentir culpada. Só queria um feriado tranquilo. Um jantar normal. Um dia sem drama. A família da Patrícia me deu isso. Peru, recheio e torta. Sem gritos, sem destruição, sem culpa. Mas liguei meu celular naquela noite. Tinha que saber o que aconteceu. 53 chamadas perdidas. Mais de 100 mensagens. Correios de voz que eu nunca ouviria. A última mensagem era da Chloe. Eles vieram. Viram que você não estava aqui. Foram embora. Mamãe está planejando outra coisa. Tenha cuidado. Os dias seguintes foram tensos. Esperando pelo próximo movimento da mamãe. Pulando toda vez que alguém batia na porta. Verificando as janelas obsessivamente. Patrícia disse que eu estava ficando paranoica de novo. Mas eu conhecia a mamãe. Ela não desistia. Ela apenas se reagrupava, planejava melhor, atacava com mais força. Então recebi uma ligação do meu orientador acadêmico. Alguém ligou se passando por mim, disse que eu estava abandonando o curso devido a uma emergência familiar, que precisava trancar a matrícula imediatamente. O orientador estava confuso. Eu tinha acabado de tirar a nota máxima na minha prova de anatomia. Por que eu desistiria agora? Eu disse a ele que não era eu. Ele disse que imaginava, só queria me avisar. O próximo foi meu senhorio, Roy. Recebeu uma ligação dizendo que eu havia violado meu contrato, que tinha mudado minha família inteira para o apartamento, que os vizinhos estavam reclamando. Ele passou de carro para verificar. Não viu nada, mas queria que eu soubesse que alguém estava tentando fazer com que eu fosse despejada. Expliquei sobre minha mãe. Ele disse que ignoraria quaisquer outras ligações. Depois, meu trabalho. Alguém ligou dizendo que eu estava doente por 3 turnos seguidos. O gerente quase me demitiu. Tive que mostrar a ele o chat do grupo da família, expliquei toda a situação. Ele me deu outra chance, mas disse que mais um problema e eu estaria fora. Comecei a gravar tudo, salvando capturas de tela, construindo evidências. Chloe continuou me passando informações. Mamãe havia recrutado a tia Linda como sua principal aliada. Elas estavam pesquisando opções legais, falando sobre visitas de verificação de bem-estar, sobre intervenções forçadas, sobre me declarar mentalmente incompetente. Era uma loucura. Eu era uma estudante de medicina com notas excelentes, mas mamãe estava desesperada. Pensei em obter uma ordem de restrição. A mãe da Patrícia sugeriu isso, mas isso significava tribunal, significava enfrentá-los, significava tornar tudo público e legal. Eu só queria ser deixada em paz, para estudar, para trabalhar, para viver, porque era tão difícil para eles entenderem. Então vieram as cartas. Não e-mails, cartas de verdade, de cada membro da família, todas dizendo as mesmas coisas. Como eu estava magoando a mamãe, como eu estava abandonando a Chloe, como eu era egoísta e cruel, e me arrependeria disso. Algumas eram escritas à mão, outras digitadas, todas projetadas para me derrubar.
Mas a carta da Chloe era diferente. Escondida dentro do envelope da tia Linda, um bilhete adesivo que dizia apenas: permaneça forte. Você está fazendo a coisa certa. Estou orgulhosa de você. Foi a primeira vez em 8 anos que ela expressou orgulho de mim, de qualquer coisa que eu tivesse feito. Isso me atingiu mais forte do que toda a culpa combinada. Decidi que já era o suficiente. Mudei meu número de telefone sem contar a ninguém, exceto a Patrícia e ao meu trabalho. Abri uma caixa postal para correspondência, para que não pudessem enviar mais cartas para o meu apartamento. Comecei até a estacionar meu carro em um estacionamento diferente todos os dias. Sim, era exaustivo, mas era melhor do que lidar com a loucura crescente da mamãe. 2 semanas se passaram sem incidentes. Comecei a relaxar um pouco. Talvez eles tivessem desistido. Talvez a mamãe tivesse encontrado um novo projeto. Talvez a Chloe os tivesse convencido a recuar. Eu deveria saber que não seria tão fácil. Mamãe estava apenas planejando sua opção nuclear. Foi numa terça-feira que tudo desandou. Eu estava caminhando para a aula quando os vi. Mamãe, papai, tia Linda e 3 primos parados do lado de fora do prédio da faculdade de medicina, segurando cartazes. Cartazes impressos de verdade. Abandono familiar é abuso. Chloe precisa de sua irmã. E o meu favorito. Vergonha, Mia. Outros estudantes estavam olhando, tirando fotos, sussurrando. Entrei rapidamente em um prédio lateral e liguei para a segurança. Contei a eles sobre o assédio. Disseram que cuidariam disso, mas eu ainda podia ouvir a mamãe pela janela, contando a quem quisesse ouvir sobre sua filha ingrata, sobre a pobre e traumatizada Chloe, sobre os valores familiares. Mandei uma mensagem para a Patrícia me trazer um moletom e óculos de sol. Saí escondida pelos fundos como uma criminosa. Perdi minha aula de anatomia. Tive que mandar um e-mail para meu professor com alguma desculpa de que estava doente. Ele provavelmente pensou que eu estava mentindo. Ótimo. Agora a mamãe estava atrapalhando meus estudos também. O protesto durou 3 horas. A segurança finalmente os fez sair quando começaram a bloquear as portas. Mas o dano estava feito. Todos no meu curso tinham ouvido as histórias. De estudante anônima, passei a ser aquela garota com a família louca. Alguns colegas foram simpáticos, outros só queriam fofoca. Naquela noite, Chloe me ligou de um número que eu não reconheci. Disse que mamãe planejava voltar amanhã com mais pessoas, tornando aquilo algo diário até eu ceder. Disse que tentou impedi-la, mas a mamãe havia perdido completamente o controle. Estava convencida de que a vergonha pública me traria para casa. Eu não aguentaria outro dia daquilo. Não poderia ter toda a minha carreira médica começando com eu sendo conhecida como a garota do protesto. Então fiz algo que jurei que nunca faria. Liguei diretamente para a mamãe, do celular da Patrícia, para que ela realmente atendesse. A conversa foi curta. Eu disse a ela para me encontrar em uma cafeteria perto do campus, sozinha, uma chance para conversar. Ela apareceu com o papai e a tia Linda, claro. Quase fui embora na mesma hora, mas Chloe entrou atrás deles, me viu, balançou a cabeça, articulou com os lábios, eu tentei, e sentou-se em uma mesa diferente, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para dar espaço, ainda me protegendo do seu jeito estranho. Mamãe começou imediatamente. Como eu pude abandonar a família? Como pude magoar a Chloe? Como pude ser tão egoísta? Deixei-a reclamar por 5 minutos. Deixei-a colocar tudo para fora. Papai ocasionalmente assentia. Tia Linda fazia sons de desaprovação. Eu apenas bebia meu café e esperava. Quando ela finalmente parou, peguei meu celular. Mostrei a ela as capturas de tela que a Chloe havia enviado. As mensagens sobre me forçar a voltar para casa, os planos de ligar para minha faculdade, as estratégias para tornar minha vida um inferno. O rosto dela ficou vermelho. Ela se virou para fuzilar a Chloe, mas eu não tinha terminado. Contei a ela sobre o troféu, o veneno, os livros destruídos, os anos de terror. Como ela permitiu tudo aquilo, como ela escolheu o trauma de Chloe em vez da minha segurança. Todas as vezes. Papai parecia chocado. Aparentemente, mamãe havia minimizado as coisas para ele. Tia Linda tentou interromper. Continuei falando. Então eu disse a coisa que finalmente a calou. Que eu entrei na faculdade de medicina apesar dela. Não por causa dela. Que cada conquista que ela me forçou a esconder me trouxe até aqui. Que eu seria uma médica, com ou sem apoio familiar. Que eu estava farta de ser o saco de pancadas emocional da Chloe. Mamãe começou a chorar. Lágrimas de verdade. Não lágrimas de manipulação. Disse que só queria ajudar a Chloe a se curar. Que pensou que nos manter juntas consertaria tudo. Que ela havia falhado com nós duas. Foi a coisa mais honesta que ela disse em anos. Papai tentou pegar a mão dela. Ela se afastou. Chloe se levantou, caminhou até nossa mesa, olhou a mamãe diretamente nos olhos e disse para ela parar. Que ela já me torturou o suficiente. Que era hora de me deixar ir. Que ela estava procurando ajuda por conta própria. Que não precisava que eu sofresse por ela. O rosto da mamãe desmoronou. Tia Linda tentou uma última cartada de culpa. Começou a falar sobre lealdade familiar, sobre perdão, sobre seguir em frente juntas. Chloe riu. Riu de verdade. Perguntou a Linda se ela perdoaria alguém que envenenou sua comida, que destruiu suas conquistas, que fez de sua vida um inferno por 8 anos. Linda se calou. Eu estabeleci meus termos. Sem mais protestos. Sem mais ligações para minha faculdade ou trabalho. Sem mais cartas ou intervenções. Eu consideraria ir ao Natal se eles respeitassem os limites. Se não, eu obteria uma ordem de restrição. Já havia falado com um advogado. Estava pronta para tornar tudo legal. Mamãe assentiu, parecendo derrotada. Papai finalmente falou. Disse que estava orgulhoso de mim, que eu havia demonstrado mais força do que ele jamais teve, que deveria ter me protegido anos atrás, que garantiria que mamãe cumprisse sua promessa. Foi bom ouvir. 8 anos atrasado, mas bom. Ele perguntou se poderíamos trocar mensagens às vezes, apenas para dar notícias. Eu disse, talvez. Chloe pediu para me acompanhar até a saída, longe da mamãe e dos outros. Lá fora, ela me entregou um envelope. Disse que era do seu fundo de terapia, dinheiro que ela havia economizado de seu trabalho de meio período. O suficiente para cobrir o que perdi por faltar ao trabalho durante o assédio da mamãe. Tentei recusar, ela insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer. Ela também disse que estava se mudando. Encontrou uma casa de convivência para adultos com trauma. Um lugar onde ela poderia obter terapia intensiva. Um lugar onde não poderia machucar ninguém. Um lugar onde mamãe não poderia usá-la como arma. Ela já havia dado um depósito. Se mudaria na semana seguinte. Eu não sabia o que dizer. Ficamos ali,
sem jeito. Por um minuto. 8 anos de dor entre nós, mas também algo novo. Compreensão, talvez. Ou apenas exaustão. Ela disse que esperava que eu me tornasse uma médica incrível, que assistiria de longe, que estava orgulhosa de mim. Então, ela voltou para dentro. Não a vi pessoalmente desde então. Os meses seguintes foram tranquilos. Mamãe cumpriu sua promessa. Sem mais assédio, sem mais chantagem emocional. Apenas silêncio. Papai mandava mensagens ocasionalmente. Notícias sobre o tempo, o cachorro, tópicos seguros. Eu respondia às vezes. Mensagens curtas, passos de bebê. Talvez tivéssemos um relacionamento algum dia, talvez não. Ouvi notícias da Chloe através do papai. Ela estava indo bem na casa de convivência. Terapia intensiva 3 vezes por semana. Nova rotina de medicação. A arte-terapia a ajudava a expressar sentimentos sem destruição. Ela até conseguiu um emprego em um viveiro de plantas. Disse que cultivar coisas a ajudava a entender o que era nutrir, em vez de destruir. O Natal veio e se foi. Não fui pra casa. Passei com a família da Patrícia novamente. Eles basicamente me adotaram àquela altura. A mãe dela, Sandra, vivia dizendo que eu precisava de mais carne nesses ossos. O pai dela, Juan, me ensinou a jogar dominó. Foi bom, normal. Ninguém gritou sobre o que eu não merecia. Recebi um cartão da mamãe. Simples. Apenas pensando em você. Com amor, mamãe. Sem culpa. Sem manipulação. Apenas um cartão. Não respondi. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse, mas eu o guardei. Coloquei em uma gaveta com outras memórias complicadas. Evidência de que talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez. O semestre da primavera começou. Mergulhei nos estudos. Anatomia, fisiologia, bioquímica, tudo. Tirei as melhores notas em tudo. Coloquei minha foto do jaleco branco no Instagram. Pública, orgulhosa. Chega de esconder conquistas. Alguns parentes viram, curtiram. Gestos pequenos, grandes significados. Progresso. Recebi uma mensagem de um número desconhecido no meu aniversário. Apenas feliz aniversário. Você merece todas as coisas boas. Eu sabia que era a Chloe. Não respondi. Mas também não apaguei. Salvei, na verdade. Prova de que a garota que gritou, você não merece isso, finalmente havia mudado de ideia. Levou apenas 8 anos. Encontrei meu primo Eric no supermercado. Ele se desculpou pelas mensagens no grupo. Disse que estava errado, que a pressão familiar faz as pessoas fazerem coisas estúpidas, que estava orgulhoso de mim por me defender. Tomamos um café, colocamos o papo em dia. Ele disse que mamãe estava em terapia agora também, finalmente lidando com seu complexo de salvadora. O primeiro aniversário de ter saído de casa passou tranquilamente. Eu sobrevivi. Prosperei, na verdade. A melhor da minha classe. Ótimos amigos. Um apartamento minúsculo que era inteiramente meu. Sem troféus quebrados, sem comida envenenada, sem ninguém gritando sobre o que eu merecia. Apenas eu, construindo a vida que sempre quis. A vida que escondi por tanto tempo. Patrícia me deu uma festa. Coisa pequena, apenas amigos próximos. Mas ela fez um brinde que me emocionou. Disse que eu era a pessoa mais forte que ela conhecia, que me ver libertar a inspirou. Que eu mostrei a ela o que era a verdadeira coragem. Não revidar, apenas se recusar a continuar jogando o jogo. Ir embora. Papai ligou naquela noite. Disse que mamãe queria se desculpar. Tinha escrito uma carta. Perguntou se poderia enviá-la. Eu disse que sim. A carta chegou uma semana depois. 3 páginas da mamãe reconhecendo seus erros. Como ela falhou comigo, como ela permitiu o comportamento da Chloe, como ela priorizou consertar a Chloe em vez de me proteger, como ela sentia muito. Também não respondi a essa. Não estava pronta para o perdão. Talvez nunca estivesse. Mas eu a li várias vezes. Guardei-a com o cartão de Natal. Evidência de mudança, de crescimento, de uma família que finalmente parou de esperar que eu ateasse fogo em mim mesma para manter os outros aquecidos. Era o suficiente por enquanto. O segundo ano da faculdade de medicina começou. Aulas mais difíceis, horas mais longas, mas eu amava cada minuto. Até as provas brutais, até o estudo sem fim, porque era meu, minha conquista, meu futuro. Ninguém poderia tirar este troféu na minha cabeça. Ninguém poderia envenenar este sucesso. Ninguém poderia me dizer que eu não merecia.